famintos e famintas por conhecimento. Estamos novamente aqui na nosso canal do Imóveis Lifecast para mais um episódio, recebendo hoje aqui na Sonido Produtora, do meu amigo Michael, meu parceiro Felipe Engel, né? Então é uma satisfação, Felipe, te receber aqui conosco. A gente vai conversar aí, espero que um tema leve, que seja interessante e trazendo conhecimento para todo mundo, tá? Então seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É uma satisfação maior ainda para mim estar aqui nesse programa de propósito muito nobre, que é trazer conhecimento para o mercado imobiliário e poder compartilhar, né, com todo esse mercado aí. As práticas, o conhecimento que a gente tem, as boas práticas, o conhecimento que a gente tem de longa data no mercado. Então, um prazer enorme estar aqui e muito obrigado pelo convite. Legal. Bom, e antes de nós começarmos, do nosso tema, falar um pouquinho sobre o Felipe. E aí, se por acaso eu falar alguma coisa errada ou tu quiser complementar, tu fica à vontade aí, né? O Felipe, para quem não conhece, já está no mercado há muitos anos. Ele é CEO e cofundador da Foxter, companhia imobiliária, né, empresa que hoje faz parte do Grupo Loft, né, já atuando numa jornada, eu não sei de quantos anos, mas sei que são muitos anos, né, Felipe? Desde que eu nasci, praticamente. Meu pai tem recordação de ter levado no plantão de vendas com fralda ainda. Com fralda, então, pô, tá aí. Tá no sangue. Tá. Até agora, então, tu tá batendo o recorde dos nossos convidados de mais antiguidade, de tempo de vida no mercado. Mas sei que o Felipe atuou em outras 3 imobiliárias antes de atuar e fundar a Foxter, né? Trabalhando sempre com gestão de equipes de alta performance, né? Aí com um número elevado de transações, 18, 19, quase 20 mil imóveis ao longo da jornada. E também que o Felipe é um entusiasta das tecnologias, né? É formado em marketing, então tem toda essa questão, né, do apelo voltado às questões de marketing. Então, se porventura eu esqueci alguma coisa, fica à vontade aí para complementar. Tá. Não, perfeito. Acho que eu sou realmente um cara apaixonado pelo mercado imobiliário, né? Então, comecei desde muito cedo, né, já com a influência da família. Então, desde muito pequeno já ouvia em casa meu pai falar de mercado imobiliário, de transações, né? Meu avô tinha uma incorporadora, então há muito tempo atrás, continua até hoje, né? A família tem a urbanizadora hoje lá em Canoas, certo. A urbanizadora Concorde. E aí desde muito pequeno eu estou inserido no meio mercado imobiliário e tenho uma veia de vendedor, né? Sou um bom vendedor, desde pequeno sou um bom vendedor. E, ao mesmo tempo, gosto muito de tecnologia, que acho que é um outro braço que tem dentro da família, que vem de criação, que é a parte mais onde meu irmão acabou seguindo. Sim. Né? Meu pai tinha uma empresa de tecnologia, 1990, era um software de administração rural. Então, desde muito cedo, a tecnologia também está presente dentro da minha casa e acho que contribuíram para a minha formação, né? Legal. Quando me formei no colégio, eu já entrei no mercado imobiliário, aí trabalhando na imobiliária da família. Trabalhei durante um bom tempo lá, ajudando, conhecendo, né, todos os processos, desde o início. Comecei como estagiário. Em 2007, saí de Canoas, onde era a imobiliária familiar, vim para Porto Alegre para fazer um grande lançamento, trabalhar numa grande imobiliária. E nessa imobiliária eu trabalhei 2 anos, consegui ter equipes de alta performance, né? Estruturei equipes de venda Santa Maria, Santa Cruz, Pelotas, Porto Alegre, trabalhando com incorporadoras como a Rossi, como a Rodobens, Cirela, Gafisa. Então tive uma experiência bastante grande na venda de lançamentos imobiliários, né? Na coordenação desses produtos dentro das imobiliárias. Depois tive a oportunidade de sair dessa imobiliária, trabalhar numa imobiliária multinacional, uma grande imobiliária de Porto Alegre, conhecendo também os processos. E aí é legal, tu vai conhecendo a empresa familiar, a empresa... Outros vieses e aprendendo muito na gestão, né? Conhecendo muito o corretor, conhecendo muito o processo.
Acho que desde pequeno eu tinha esse sonho de um dia construir algo no mercado muito grande. Então, fui cumprindo, acho que todas as etapas desse processo para chegar em 2010 e fundar a Foxter, né, junto com meus outros sócios. E eu acho que o grande reconhecimento do êxito que a gente teve nesse processo foi que em apenas 18 meses a gente se tornou líder de mercado. Né? Para quem saiu do zero, que começou a criar uma imobiliária do zero, Fantástico. Numa cidade como Porto Alegre, ela é acho que um ótimo reconhecimento. E muito focado no marketing digital, que na época era uma novidade para muita gente. A gente não reinventou nada, a gente simplesmente olhou o que estava acontecendo no cenário internacional e tentou trazer, antecipar essas dinâmicas dentro do nosso mercado e conseguiu ter um sucesso bastante grande. Na época, foram chamados de loucos por não querer fazer anúncios impressos, aqueles anúncios tradicionais de 0 hora e tudo mais, né? A gente já ouviu essa história, né? Cheguei a enfrentar como se fosse um motim da equipe de vendas, dizer que iriam todos embora se não anunciasse no veículo tradicional. E com muito trabalho e conversa, né? E a gente mostrou para o pessoal que a gente estava certo, a gente escolheu a melhor estratégia e todo mundo reconheceu depois, não só internamente, mas o próprio mercado acabou se adaptando a essa realidade. A gente fala, às vezes, eu brinco que tem algumas coisas que as pessoas querem, nem sempre aquilo que elas precisam. O sentimento de querer ele é um pouco mais imediatista e muitas vezes egoísta. Né? E o que ela precisa, às vezes, ele é bem mais dolorido, porque tu precisa fazer, muitas vezes, muito mais para chegar ele é mais difícil final. Naquele produto final. Então, para a gente tomar essa decisão também é muito difícil. Né? A gente tem que quebrar alguns paradigmas, mas no final das contas, como tem um propósito muito grande por trás, que é beneficiar todos, né? Construindo negócios que sejam um ganha-ganha para todo mundo, o que todo mundo precisa é melhor do que o que as pessoas querem. Então, exato. Eu acho que esse é um lema assim, de tudo que a gente construiu dentro do mercado. Muito legal, Felipe. Bom, o que é a nossa intenção, né? Tu já sei que tu já és telespectador do nosso podcast, então a Todos. ideia... Obrigado. Não perco um. A nossa intenção é realizar um bate-papo, que, né, a gente está fazendo de maneira leve, descontraída, mas que traga conteúdo para os nossos ouvintes, né, e de maneira clara. Esse é uma das missões do podcast. Então, eu sempre saliento com todos os convidados. E hoje, falando o nosso tema, né, o tema que a gente vai abordar, que tu vai nos explanar aí certamente com bastante propriedade, é o tema das redes imobiliárias. Né? Pegando o presente, será o futuro, é realmente uma tendência. Então, redes imobiliárias é o nosso foco hoje aqui desse bate-papo. Certo. Tá, legal. Bom, e aí, pensando nesse cenário de redes imobiliárias, ou só num primeiro momento, retornando um pouquinho, pensando em imobiliária, pensando como o mercado todo, nos últimos 12, 13 anos, vamos pensar aí, até como pegando a data de corte, que tu falou 2010, então 12, 13 anos, o mercado passou por uma série de transformações, né, tanto na forma de captação, quanto na própria forma do corretor trabalhar, né, no posicionamento do corretor nos aspectos, quer seja de divulgação de imóveis, quer seja no próprio tipo de atendimento. Né? Uhum. E aí, nesse cenário todo, pensando nesse período, o que tu poderia falar, o que tu vê como grandes mudanças, tentando já fazer algum link com a questão do nosso tema de hoje? Cara, muito legal. O processo de atendimento dos clientes, que o cliente busca imóvel, ele mudou muito durante os últimos anos e ele vem se transformando e ele não vai chegar num fim, ele vai continuar essa transformação. Quando eu comecei no mercado, o cliente ele tinha que ir até uma imobiliária
passar por uma entrevista com o corretor, e o corretor tinha todos os imóveis que seriam as opções para esse cliente na sua cabeça. Ele sequer tinha um computador, um banco de dados. Um banco de dados. O banco de dados normalmente era o arquivo do corretor. Então, se a gente pensar que de lá para cá, hoje o cliente entra na sua casa, né, no seu celular, e rapidamente tem acesso a uma quantidade de imóveis muito grande, e ele escolhe, muitas vezes, os imóveis que ele tem interesse em conhecer mais, essa dinâmica já mudou muito. E ela mudou tanto que, em outros aspectos da vida dos consumidores, eles estão tomando decisões muito rápidas. Eles querem acesso à informação muito rápido. Querem que a prestação de serviço ela seja rápida. E isso, eu acho que trouxe a grande transformação para o mercado. A rede imobiliária, ela existe há muito tempo já. A Foxter é uma rede, porque ela conta com 450 corretores que trabalham em rede. Eles compartilham as informações, eles compartilham os seus imóveis captados, né? Eles fazem parceria entre si, entre os clientes que eles têm interessado nos imóveis dos colegas. E esse tamanho, esse pensamento de rede, ele é um mindset já que a gente tem. Muitas vezes a gente não se dá conta. Exato. Né? Mas ele é um mindset colaborativo de quem vence o jogo é o coletivo e não o individual. Boa expressão. Boa expressão. Essa expressão eu acho que ela diz muito mais do que sozinha quando tu expressa ela, né? É o coletivo que vence muito mais do que o individual. Porque se tu fosse pensar no individual, tu pensaria que seria algum autônomo trabalhando sozinho, com acesso somente àqueles imóveis que ele gerou, que ele agenciou, no caso, e só ele tendo a possibilidade de divulgar e de vender. Perfeito. E aí a gente pode dizer que as redes elas sempre existiram, só que o acesso à informação que os clientes têm e a necessidade de velocidade que a gente precisa dar no atendimento e responder para esses clientes faz com que o crescimento da ineficiência no mercado imobiliário ele está numa crescente. Ineficiência a gente chama de quantos imóveis um corretor hoje precisa trabalhar para ele conseguir converter em venda. Cada vez mais. Então, a dedicação, a remuneração que ele tem acaba sendo dividida em muito mais atendimentos. Né? Então, a dedicação que eu posso ter para... A gente tem um número, né, que é em torno de 8 imóveis, 8 a 10 imóveis, dependendo da operação, são vendidos a cada 100 agenciados. Então, imagina se eu não precisasse dedicar o trabalho, esforço e investimento para os 100 e eu conseguisse concentrar nos 8 o serviço que eu não conseguiria prestar para um proprietário. Muito mais qualidade, muito mais assertividade. Muito mais investimento. Muito mais investimento, muito mais assertividade. Né? E esse proprietário, o corretor, né, o proprietário ele acaba tendo uma percepção do serviço ruim. Mas e por que ela é ruim? Porque o corretor não vê que existe uma exclusividade, um comprometimento por parte desse proprietário? Ou o proprietário não dá essa exclusividade porque ele não vê uma boa prestação de serviço? Então, a gente está nessa roda há muito tempo e cada vez mais gerando mais ineficiência. É o tempo do corretor que é desperdiçado, é o dinheiro, é o mau atendimento. E aí começa a questão de valorização dentro do mercado imobiliário. O corretor não é valorizado, não se sente valorizado. Exatamente. Não se sente valorizado. E não se sente valorizado até pela natureza da profissão, porque ela é uma profissão onde a remuneração ela é 100% no sucesso. Se tu não venderes, tu não vai ter remuneração. Tu trabalhou de graça. Trabalhou de graça. A gente presta muito serviço, antecipa serviço para depois receber o comissionamento. É uma dinâmica... Olha, desconheço outras assim que outras atividades que tenham essa dinâmica, né?
E aí, quando tu faz uma transação, muitas vezes o cliente acha que ele está pagando demais por essa transação, mas ele não reconhece a quantidade de clientes que passaram e tempo que foi dedicado para atendimento, e visitas, e gasolina, e ligações, e conhecimento que não foram remunerados. Então, é uma lógica que a gente precisa mudar, né? A gente quer mudar, o nosso propósito é mudar. E aí, quando a gente fala de valorização, a valorização ela também acaba acontecendo dentro do próprio mercado. Eu acredito muito nisso, que o próprio corretor gera a desvalorização da categoria. Da categoria, do trabalho de cada um, né? Porque no momento que ele tem a possibilidade de fazer uma parceria e ele não faz, ele está passando por cima do trabalho do colega. E ele está dando um exemplo, criando um exemplo no mercado entre os profissionais, né, os colegas, mas ele está dando um exemplo também para o cliente, né? O cliente olhou o imóvel em uma outra, que está cadastrado com outro profissional, uma outra imobiliária, ele diz, eu vi aquele imóvel, e o corretor diz assim, eu vou lá fazer parceria, não, deixa que eu vou captar esse imóvel. E aí, para tirar todo o trabalho que foi feito. Todo o trabalho que foi feito pelo outro colega à disposição daquele imóvel naquele outro determinado local. Qual a percepção que o cliente fica dessa dinâmica? Se tu não valoriza o trabalho do teu colega, por que eu vou valorizar também? É a percepção da carnificina. Carnificina. Eu tenho uma analogia do Uber, né? Imagina se o Uber, se tu chamasse um Uber e o Uber mandasse todos os carros da região, todos eles iam gastar tempo, combustível, e só o primeiro que chegasse, ia ganhar a corrida. É mais ou menos quando se coloca um imóvel para venda, né? Esse imóvel é trabalhado em diversas imobiliárias, mas apenas a que vender vai conseguir retornar o investimento realizado. Então, essa ineficiência, cada vez mais, ela está trazendo a necessidade de se trabalhar em rede, né? E aí a gente pode dividir o trabalho da rede em 3 aspectos onde a gente acaba conseguindo impactar. O trabalho do proprietário do imóvel, que por um lado ele tem uma dor muito grande, ele precisa falar com vários corretores diferentes, ele precisa abrir a porta da casa dele para preparar o imóvel, fotógrafos, vídeos, com vários profissionais diferentes. Ele vai passar por todo aquele processo de venda repetidamente com vários profissionais, empresas, tantas quantas ele colocar o seu imóvel à venda. Informações desencontradas de precificação, propostas similares, né, do mesmo cliente, né, concorrentes do mesmo cliente, o mesmo cliente entrando por várias imobiliárias, ele cria uma concorrência no imóvel dele. Então, assim, essa desorganização é dolorida. E essa dor, ela reflete num tempo que o mercado imobiliário brasileiro tem frente a mercados onde tem o compartilhamento de imóvel como Estados Unidos, MLS, né, a própria Europa utiliza, que o tempo médio no Brasil ele está em torno de 14 a 15 meses para se vender um imóvel. Ele é muito dolorido. E assim como ele é dolorido para quem vende, ele é dolorido para quem compra, porque as imobiliárias, normalmente pequenas, ou os corretores que estão trabalhando sozinho, né? A gente diz os lobos solitários, eles têm um acesso à quantidade de imóveis que ela é restrita. E normalmente ele acaba oferecendo aquilo que ele tem na mão, que é mais fácil para ele. Aí a gente escuta o cliente dizer, olha, fui atendido pelo corretor A, B, C, D, e ele não conseguiu entender o que eu quero. Ele só me trouxe imóveis diferentes, mas na realidade ele trouxe aquilo que ele tem à disposição, o que é mais podia fácil. Oferecer, ele né? podia oferecer com velocidade. Não que ele não tenha entendido a necessidade do cliente, sim o que ele tinha a oferecer era aquilo. Perfeito. E isso dá uma percepção de atendimento muito ruim. Também uma percepção ruim para o cliente. Eu estou atendendo, os corretores não entendem o que eu quero, mas a dinâmica não é essa, é muitas vezes o que ele tem à disposição. Então, quando se trabalha numa rede, tu tem uma quantidade de oferta muito maior para aquele cliente. Não importa quem é a pessoa do seu relacionamento, tu precisa ter acesso a um portfólio para oferecer. Assim como a gente fala muito da importância do nichar, de ter uma
especialização de atendimento, mas muitas vezes o cliente do relacionamento, o cliente que a gente acaba gerando, ele às vezes ele quer um comercial, ele quer um residencial, ele quer uma casa na praia. E como que a gente... ou ele tem isso para vender também, ele tem um imóvel diferente que não é a tua especialização. O corretor vai dizer assim, não vou te ajudar a transacionar o imóvel porque ele está fora da minha área de atuação. Quando esse corretor trabalhar numa rede, ele cadastra o imóvel, faz o trabalho de precificação com acesso a informações que uma rede pode permitir, né, que uma empresa com bastante portfólio histórico consegue fornecer. E ele vai ter diversos corretores nichados naquela região para conseguir atender o cliente, o perfil do imóvel, né, o cliente do perfil do imóvel que não está no escopo dele da especialização. Então, o corretor consegue converter muito mais e apresentar um melhor serviço também, né? Um serviço complementar que, de repente, em algum momento ele não apresentaria, ele está apresentando mais aquilo ali para o cliente dele. Né? Perfeito. É o terceiro item, né? A gente está falando proprietário, quais as vantagens que ele tem, e aí a gente pode dizer assim que quando tu trabalha numa rede, tu tem um canal de distribuição, e canal de distribuição ele é fundamental para te rentabilizar e dar velocidade de venda. Não adianta estar numa imobiliária pequena, com poucos profissionais, ou estar sozinho. Quem é que vai trabalhar? Esse é um dos motivos pelo qual o proprietário quer dar exposição no imóvel. Ele precisa de outras imobiliárias para fazer ele chegar na carteira de mais corretores. Quando tu trabalha numa rede, tu automaticamente centraliza esse atendimento e tu tem um canal de distribuição muito grande para dar velocidade de venda e, né, quanto maior é a demanda sobre um imóvel, maior é o preço que ele pode atingir. Tem mais opções. O cliente, quanto mais opções ele tem para compra, ele precisa falar com um único corretor de imóveis, ele não precisa ser atendido com vários, porque esse corretor vai ter uma quantidade grande de produtos dentro do interesse daquele cliente para ele escolher a melhor opção, para ele negociar, sem a necessidade de ser atendido por diversos corretores. E o corretor, se a gente pensar nessa proposta de valor, para ele facilita o acesso a informações, facilita a conversão de venda de agenciamentos, né? A conversão dele de venda de clientes, porque daí a gente vai lá no famoso CAC, custo de aquisição de cliente, marketing. Quantos clientes eu preciso atender para concretizar uma venda quando eu estou trabalhando restrito ao meu número de imóveis? Agora, se eu tenho um número bastante grande, me facilita bastante. Eu tenho acesso, eu posso oferecer, eu presto um serviço muito mais ágil, porque eu consigo enviar esses imóveis mais rápido para o cliente. Lembrando, o cliente ele quer velocidade no atendimento. Ele quer conveniência, ele não quer esperar, ele não quer perder oportunidade. Então, isso representa a qualidade, no final das contas, para o profissional que está atendendo. Então, como corretor, esse benefício da conversão, do acesso das informações, é bem positivo, né? E é uma proposta de valor bastante grande. A gente, no mercado, quando a gente consegue ter esses diferenciais para o proprietário de imóvel, a gente consegue ainda, além de conseguir ter uma conversão, porque os concorrentes dessa rede viram teus parceiros, então a gente diminui a concorrência em quem está trabalhando na rede, a gente consegue ter uma proposta de valor proprietário que é pedir uma exclusividade, que é o potencializador dentro das redes. Quando a rede ela é grande, quando a rede ela é boa, ela é eficiente, ela tem velocidade de venda, isso vira um diferencial bastante grande, porque daí o proprietário não precisa colocar ele no mercado, porque o mercado, a grande parte do mercado já está na rede. Então, em outros mercados mais maduros, por assim dizer, essa é a modalidade padrão. Né? O proprietário dá uma exclusividade para determinado corretor que vai fazer a curadoria do imóvel dele e vai ser o responsável pela divulgação, pela exposição, mas ele é o responsável único e exclusivo pelo aquele imóvel que está à venda, né? Perfeito. Legal, bacana. A gente está evoluindo bem aí.
um outro detalhe, em outro episódio, se não me engano, no episódio número 4, a gente falou sobre a Loft, especificamente, sobre o marketplace da Loft, a chegada dele aqui no Porto Alegre e Rio Grande do Sul na sequência. Né? Na oportunidade, o convidado foi o Douglas. E aí, falando disso, tu que foste um dos idealizadores, né, desse processo de montagem do marketplace aqui, acho até que no que a gente estava falando antes, tu foi até evoluindo aí falando um pouquinho disso. Mas eu queria só deixar isso mais claro e mais registrado, falando desse cenário das redes, mas falando da rede específica do marketplace da Loft, que por óbvio tu pode falar com mais propriedade do que outras redes, é claro, né? De qual a grande vantagem além que a gente tem, né, nesse aspecto redes mesmo, né? Vai complementar, penso eu, o que tu estava falando antes. Né? Aí a gente entra no aprofundamento de diferença entre as redes. Boa, né? Que existe análise. Bastante. Porque acho que o primeiro ponto é a forma como a Loft tem construído esse processo e no que ele se diferencia. Primeiro que ele está sendo construído junto com as imobiliárias. Não sou só eu, tem o nosso parceiro Matheus, lá da Auxiliadora Predial, e todo o time, empresa tradicional, Sim. entre outras empresas participantes no Brasil, São Paulo, Rio. Então, quando ele parte e constrói junto com as imobiliárias, ele não está impondo, mas está tentando contemplar todas as dores e necessidades de quem está no mercado. E isso é muito positivo. Ele não vem de cima para baixo, não é uma questão imposta, né? É uma questão de construção de negócios ganha-ganha. É uma construção comunitária pela aqueles indivíduos que participam daquela comunidade ali, né? Para a gente criar uma evolução e organizar o mercado. O principal ponto de uma rede é a questão da confiança, a construção da confiança, principalmente nesse mercado onde tem muita desconfiança e ele é desorganizado. Então, como que se garante a confiança? E aí a escolha dos parceiros, ela é fundamental nesse processo. Principalmente parceiros que queiram construir algo de médio e longo prazo. Não pode ter um pensamento de curto prazo, que é dizer, eu vou ganhar nessa venda aqui, não importa o que aconteça, vou passar por cima do lado da imobiliária A, B, C. Tende a haver um alinhamento de cultura, né? Tende a haver um alinhamento de cultura, e esse processo de confiança, né, com gestão de consequências, do que acontece no caso do bypass, no caso de uma imobiliária tentar passar por cima da outra, a gestão de consequências ela é fundamental para a exclusão. Né? E no fim do dia a gente quer que o mercado, a rede tenha uma maturação, que o mercado evolua, né? Que as pessoas sem ética e sem moral não consigam participar. A gente quer gerar uma proposta de valor para quem está dentro, mas quem queira trabalhar em rede, quem valoriza. Se nós dois aqui já negociamos entre a gente, e aí entra uma terceira imobiliária, que na segundo negócio, vai fazer um negócio sozinho, passando por cima de um de nós, a gente vai conversar e dizer não existe mais negócio com esse terceiro. Então, o mercado, a rede vai se depurando também. Tá? Ela não é para acontecer, mas a gente sabe que são problemas que podem acontecer ao longo do prazo. A gente tem que ter um critério e um mindset de quem está participando para ter uma melhor organização. Um ponto fundamental para essa organização é a tecnologia. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente viu muitas redes serem criadas, mas sem tecnologia. Então, tu acaba não conectando as peças necessárias para a formação dessa rede. Como que tu faz a integração desse portfólio dentro das imobiliárias? Né? Como é que tu dá acesso, né, à experiência para o corretor, para dar essa facilidade para o cliente? Então, isso é fundamental. Como é que tu registra os imóveis que estão gerando visita, para conseguir gerar um feedback para o proprietário que está vendendo, né, para conseguir dar um suporte na negociação? Então, a tecnologia ela é fundamental.
inclusive para ajudar a precificar esses imóveis, né? E uma coisa legal que a Loft traz é a ferramenta de precificação que ela tem, que ela desenvolveu para ajudar o corretor nessa prestação de serviço. A chamada calculadora Loft. Calculadora Loft, né? Muitos chamam de AVM, uma ferramenta do Vista, né? Uma ferramenta do Vista que ajuda as imobiliárias a trazerem transparência para o preço de negociação que o proprietário tem que colocar. Que muitas vezes o imóvel está caro por uma falta de visibilidade, falta de certeza do valor que o imóvel está sendo transacionado. Então, assim, isso ajuda, né? Traz transparência, traz uma dinâmica para o mercado diferente e o corretor, mais um serviço que o corretor tem à disposição dentro desse processo. É muito interessante nesse processo, nisso que tu está falando, que ao longo do que a gente vai falando, nós chegamos muitas vezes nos mesmos resultados finais. O que se quer? Transparência, clareza, tu quer passar assertividade, credibilidade, aquelas palavras todas que muitas vezes parecem eufemismos, né? Mas elas são o local que se quer chegar, né? Ainda mais quando tu, pensando nas redes, tu tá trazendo N empresas, não interessa o número, mas N empresas que têm, obviamente, interesses momentâneos diferentes, tem algum tipo de cultura, um pouco de forma de trabalho diferente, e tu conseguir alinhar aquelas empresas naquele pensamento comum, naquele desejo comum, em que, obviamente, todas essas questões que a gente falou sejam respeitadas. Perfeito. Né? Eu acho que esse é um espírito interessante, assim, me baseando no que tu está falando, né? Não, a gente pode pegar um caso prático, né? A Foxter, se colocar em quem é o maior concorrente, quem sempre foi o maior concorrente da empresa, que atua no mesmo mercado, com uma quantidade muito parecida do número de imóveis, onde os corretores transacionavam muito entre as empresas, é a própria Auxiliadora Predial. Que hoje é o grande parceiro. Que é o nosso parceiro. Vamos se aliar, né? Olha como é uma mudança de mentalidade e que ela precisa ter uma quebra de ego e um alinhamento de visão. E isso foi muito importante. A gente tem parceiros muito legais lá dentro da Auxiliadora para a construção disso. Boas expressões. Quebra de ego e alinhamento de visão. Né? Elas são expressões bem interessantes. A mudança que a gente tem entre o relacionamento das empresas, ela é completamente outra hoje. E o nosso concorrente, a gente viu que não era a Auxiliadora, mas era esse mercado, principalmente de profissionais sem ética, que não valorizam o outro corretor e que ficam lá tentando rondar o nosso site, esperando a gente colocar algum imóvel, pegando fotos para captar o imóvel em vez de querer fazer uma parceria. Gerando uma ineficiência, né? Uma ineficiência. O concorrente foi visto que não era o concorrente, e sim era um posicionamento de pessoas, elementos no mercado. Perfeito. Né? E essa união dentro de parceria com a Auxiliadora, né, dentro do Marketplace, recentemente Guarida também entrou, começa essa formação desse bloco para chegar para um proprietário do imóvel e dizer, olha o canal de distribuição, quão forte a gente tem. Então, ele é muito positivo e tem coisas que fogem um pouco assim do trivial, que é a troca de experiências e boas práticas que as empresas hoje têm tem um valor muito grande. A gente hoje divide boas práticas. Eu tenho muito interesse que a Auxiliadora venda mais, porque se ela vender os imóveis da Foxter, os corretores da Foxter vão ficar felizes. Se ela torce para que a gente venda os imóveis dela, porque também os corretores vão ficar felizes, são negócios ganha-ganha, que antes não aconteceriam. Né? Antes não aconteceriam se não tivesse. Antes era diferente, o desejo era diferente, hoje há um compartilhamento de interesse. Sabe que são conversas que a gente tem com a Auxiliadora desde 2018.
Muito antes Olha da só. existência da Loft, a gente já conversava sobre essa tendência no mercado imobiliário Essa é uma brasileiro. informação nova. Ah. Essa informação a gente não sabia. É. Né? Boa. E mais do que isso, né? Eu acho que a capacidade que as operações têm de expansão para novos locais também ela é muito positiva, né? É muito grande para a imobiliária, né? A gente vê, por exemplo, praças que tanto a Foxter não era tão forte, a Auxiliadora um pouco mais, por exemplo, a região de Canoas, onde tem lá também um parceiro que é a MUC, a gente já está criando uma rede que vai ser a rede com maior números, que já é, né, a rede com Sim. maior número de imóveis da praça. A gente está unindo forças. Então, Nesse aspecto tem uma oportunidade de crescimento, de melhoria e de tudo que tu falaste antes, de oferecer um melhor serviço, de oferecer mais opções para os clientes em mercados, né, em localidades, por assim dizer, em que não se tinha essa atuação, né? o que tinha uma necessidade de investimento muito grande para te começar a gerar clientes, ter uma base de imóveis legais, conseguir trazer profissionais ter uma proposta de valor interessante para trazer bons profissionais. Então, assim, tudo isso se potencializa no momento que a gente traz a rede. Sim, e a rede ela é aberta, né? Tu torna a operação infinitamente mais viável. Mais rápida. Com muito mais velocidade, exatamente. Mais rápida. Muito interessante, muito interessante. E nesse aspecto, assim, a gente pensando, tu pincelaste antes ali falando, agora falando pro corretor, né? No quesito vantagens para os corretores. Além do que tu pincelaste, assim, quais para a gente referendar isso aí, quais são as principais vantagens que tu vê para os corretores? Para o corretor. Eu acredito que isso tende a ficar no mercado brasileiro mais evidente, cada vez mais evidente, assim como já é evidente lá fora, né, em mercados onde as redes já são estabelecidas e maduras. A proposta de valor estar ou não estar numa rede. Isso vai fazer toda a diferença para os profissionais. O primeiro, no momento que a gente trabalha com reduzindo ineficiência, a gente quer aumentar a conversão dos corretores, a gente está falando de mais dinheiro no bolso deles. É menos desperdício e mais conversão de venda. É mais dinheiro. Mais rápido. E mais rápido. É uma segurança maior que ele tem de que o serviço que ele está prestando, ele vai ser remunerado. Quando a gente inclui a questão da exclusividade, potencializa essa conversão e essa capacidade de investimento melhor ainda. E aí, exclusividade precisa do canal de distribuição, de uma proposta de valor. Quem consegue ter uma proposta de valor melhor do que alguém dentro de uma rede prestando um serviço de qualidade, de preparação do imóvel, de precificação e de exposição desse imóvel, que quem está fora não tem capacidade. Então, é um outro diferencial de serviço. Eu, como corretor, em uma rede, eu consigo apresentar um diferencial de serviço muito maior que um concorrente do que um outro profissional que não está dentro dessa rede. Claro. Quando eu tenho a capacidade de captar imóveis em diferentes locais, porque lá existe uma rede que vai conseguir transacionar esse imóvel, eu também consigo dar vazão para imóveis que eu antes descartava por uma incapacidade de atendimento. Então, também é conversão de vendas de imóveis. Quando a gente fala de mais opções e opções mais acessíveis a um portfólio maior, significa dar possibilidade de prestar um atendimento para quem quer comprar um imóvel muito melhor. Tu tem mais opções, a chance de tu converter ela é maior. Então, essa segurança, essa confiança, essa capacidade de transacionar dessa forma, né, aumentada, potencializada, muda muito o dia a dia do corretor e a capacidade dele de se remunerar. E é isso que a gente quer. No final das contas, profissionais bem remunerados, né, bem valorizados pelo mercado e bem valorizados pelos próprios colegas. Esse é o objetivo. Legal, bacana.
E aí, falando dessa questão dos profissionais, dos corretores, tem uma pergunta que eu vou dizer que ela já virou clássica aqui, que eu costumo fazer em todos os episódios, em todas as conversas, em todos os bate-papos, que é a seguinte: falando do corretor, da profissão corretor de imóveis, na tua visão, tu acha que corre o risco de ser extinta essa atividade? Sim. Sim, fale um pouquinho mais então para nós. E não é a tecnologia que vai, não é o robô, não é o chat GPT que vai substituir ela. Esse é o receio das pessoas do momento. Esse é o receio das pessoas. Esse é o fantasma do momento. Mas é a ineficiência que vai gerar esse processo. Como eu falei, o número de imóveis que hoje se precisa se captar para se vender tende a crescer se ele não se organizar. A concorrência vai aumentar cada vez mais. O acesso às informações, aos vendedores de imóvel, ele está muito fácil. As pessoas, mesmo com critérios de LGPD? Mesmo com critérios de LGPD, o proprietário ele tem uma dor tão grande de vender que o primeiro que bater na porta dele e disser que tem um cliente para levar para o imóvel dele, ele vai abrir a porta e vai levar porque ele está sentindo muita dor. E essa ineficiência que vai tornar a remuneração baixa, que vai poder dizer assim, eu não quero mais trabalhar. Então, assim, não é um corretor que vai desaparecer, mas vai tornar a profissão mais desafiadora. Mais desafiadora, não tanto atrativa. Motivadora, não tão atrativa para as pessoas. Para as pessoas. Então, acho que tem isso. Obviamente que a gente não acredita em transação, isso acho que já veio 1 milhão de empresas e mentes, vou tirar o corretor do processo. A gente sabe que não é possível. Existe a gente acredita assim, muito na evolução de tecnologia para ajudar e trazer ferramentas para o corretor se destacar no seu atendimento. Mas nada substitui, né, um contato pessoal, uma visita presencial para tirar dúvida. Aquele atendimento humanizado. Não tem como. A gente até vê que às vezes tem corretores que acreditam que a tecnologia pode substituir parte do seu atendimento. E aí fica muito lá pelo WhatsApp e pouco olho no olho. Até a gente tem que ter um cuidado, né, com isso, que as ferramentas elas são formas de comunicação, mas o contato para criar uma sinergia, um conhecimento, uma aproximação, uma empatia com o cliente, ele é fundamental para a transação. Sem dúvida. Eu creio que o aspecto tecnologia e ferramentas, eles devem ser complementares para aquele atendimento que nem tu falaste, olho no olho, o atendimento humanizado, o atendimento pessoal e dentro das habilidades que aquele determinado profissional obviamente tenha, né? Então as ferramentas elas são complementares, elas não pode ser a forma de trabalho de determinado profissional alicerçada somente nas ferramentas tecnológicas, porque aí realmente vai haver aquele distanciamento no que diz corretor ou cliente profissional. Né? E nem sem elas, eu acho que é o equilíbrio, né? Eu acho que aproveitar as ferramentas, utilizar elas a favor. Né? Sempre o equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Sempre o equilíbrio, como tudo na vida. Como né? tudo. Felipe, sensacional mesmo. Assim, se deixar, a gente fica horas aqui falando nesses temas. Eu pensei que a recente tinha começado, já está terminando. Qualquer coisa a gente fica horas, extrapola. Tem temas assim que são muito descontraídos, muito leves e eles fluem com muita facilidade, né? Então, eu gostaria de agradecer esse tempo que tu compartilhou conosco aqui, essas informações que tu passaste, a gente ficou aprendendo, ficou te ouvindo, a gente tá aprendendo. Eu espero que os nossos ouvintes tenham a mesma sensação que eu tive durante esse período, né? E que consigam captar as mensagens, assim como eu creio que captei durante o nosso bate-papo aqui. Legal. Então, brigadão mesmo pelo teu tempo, né, e pela tua disponibilidade. Roger, agradeço muito, né, novamente essa oportunidade de vir aqui explicar um pouco da minha história, desse propósito que a gente tem de transformar o mercado imobiliário, não só o mercado imobiliário gaúcho, mas o mercado imobiliário brasileiro. A gente tem levado boas práticas e esse modelo de mindset para outras praças. Convido, né, todos os profissionais do mercado a
buscar informações sobre as redes, o quanto que elas melhoraram e amadureceram mercados, diminuindo a velocidade de vendas, a valorização dos corretores. Então, isso é positivo. Ninguém vai conseguir construir isso sozinho. A gente precisa construir junto, né? Ele é um processo colaborativo de valorização da categoria como um todo. Então, a gente tem que pensar que como está, não está bom, e que a gente pode melhorar, e essa transformação ela parte de dentro, né? Parte de nós mesmos, que somos os agentes desse mercado. Então, muito bom, muito obrigado por estar aqui. Espero que o pessoal tenha gostado também, e sigo à disposição para outras conversas, outros bate-papos. Ótimo. Certamente teremos em outro momento aí um bate-papo maior, com mais convidados envolvidos, aí fazendo uma grande mesa redonda sem ser redonda. Né? Muito bom. Legal. Muito obrigado mesmo. Pessoal, chegamos aqui então ao fim desse nosso episódio, tá? Já agradecendo a presença do Felipe novamente e convidando todos vocês, famintos e famintas por conhecimento, a acompanharem o nosso episódio no nosso canal do YouTube, como eu já falei, Imóveis Lifecast, também no nosso perfil de Instagram, no @Imóveis Lifecast, no Spotify e demais plataformas aí do mercado. Um grande abraço, tchau para todo mundo.